Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos. Bem-vindos a mais uma edição de Dois Passos de Conversa, uma rúbrica podcast da Passos e Compassos, com conversas informais, onde teremos a oportunidade de conhecer projetos, ideias e profissionais das equipas artísticas e criativas que integram a Passos e Compassos Dançarte. Esta edição é dedicada ao Festival Primeiros Passos, que decorreu no Concelho de Palmela entre o dia 8 e 23 de novembro. Eu, Sofia Belchior, diretora artística, criadora e programadora, vou estar à conversa com o Tiago Moreno, colaborador na área da produção e consultoria em vários projetos, nomeadamente no Festival Hoje em Destaque. É um prazer receber-te nesta iniciativa, Tiago. Boa tarde, Sofia. Boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem. É um prazer. Então, vou começar por ler a sinopse que apresentou o festival, de forma a contextualizar esta proposta. O Festival Primeiros Passos propõe pensar a arte para a primeira infância. Original, excepcional, com contornos muito especiais, promete ser um festival educacional e cultural, formal, mas descontraído, sério e divertido, e muito ternurento. Defende um programa rico e diversificado, dinamizado em vários territórios, que coloca em cena questões para reflexão, proporciona diálogos e afirma o inquestionável impacto das artes na educação do ser humano e da sua importância desde os seus primeiros meses de vida. Obrigado, Sofia, por esta contextualização. Conta-nos como é que surgiu este festival. Então, o Festival Primeiros Passos surge, na verdade, há muito tempo atrás. Nós já trabalhamos para a primeira infância, e quando digo nós, Passos e Compassos e equipa criativa e artística, já trabalhamos para a primeira infância há largos anos. Já fizemos um pequeno encontro há uns anos atrás em Palmela, mas foi apenas um encontro de profissionais. E entretanto tem vindo aqui esta ideia a matutar de haver realmente um festival dedicado à primeira infância em Palmela. Foi alvo de algumas candidaturas e felizmente a última correu bem, e portanto a ideia foi realmente fazer uma programação inteiramente dedicada aos bebés e claro às suas famílias, que tivesse realmente uma força grande nesta questão da primeira infância e naquilo que é a arte nos primeiros meses de vida. Muito bem. E que equipa é que reuniste para esta primeira edição, Sofia? Então, nós, lá está, em várias conversas com os colaboradores que habitualmente estão com a Passos e Compassos, reunimos, portanto, uma equipa de criadores, reunimos a equipa que compõe o espetáculo que nós próprios apresentámos no festival, que foi a Luna, Dança e Música para Bebés, que estreou este ano também, de 24, mas no início do ano. Temos connosco também a equipa do design gráfico e do design web também. Tu próprio, não é? Como consultor e também pensador um bocadinho daquilo que seriam as opções e aquilo que consideramos que é correto e mais adequado para esta faixa etária. A equipa da Câmara Municipal de Palmela, ainda de forma indireta, mas faz parte também desta equipa que reunimos. E penso que é isto. Fomos muitos, mesmo assim somos muitos a trabalhar. Fotógrafos, exato, depois também fotógrafos, o videasta, e sim, a frente de casa, claro, nos vários espaços que acolheram o festival, somos bastantes colaboradores, sim. Muito bem, uma equipa gigante. E relativamente às propostas que o festival apresentou ao público, Sofia? Exato, então nós aqui tivemos o cuidado de ter espetáculos nas várias áreas artísticas, portanto, dança, música e teatro. Incluímos também a valência da fotografia, que é uma aposta muito grande da Passos e Compassos há vários anos. Tivemos um espetáculo dedicado à comunidade educativa, ao qual associámos também um ateliê para os profissionais, portanto, auxiliares e educadores. Criámos um colóquio, ou seja, um dia inteiramente ligado à reflexão, à partilha, que depois já podemos falar mais sobre isso, e conversas informais que foram
acontecendo ao longo do festival. Portanto, tivemos atividades diferentes, incluindo esta que estamos hoje a partilhar com os nossos ouvintes, no mundo digital. Portanto, um festival bastante abrangente, com várias propostas e Exatamente. áreas. Muito bem. Sofia, para além de Palmela, o festival habitou outros territórios do concelho, como o Pinhal Novo, a Quinta do Anjo, Poceirão e Águas de Moura. Portanto, há toda uma estratégia montada e os princípios que fundamentam esta opção, certo? Sim, exatamente, sim. Ou seja, o nosso protocolo de residência em Palmela é do ano 96. E desde essa altura, que em parceria com a Câmara Municipal de Palmela, sempre pensámos que seria importante fazer do Cineteatro São João a nossa casa, obviamente, e é onde acontecem a maioria das atividades que desenvolvemos para o público e também em termos de criação e tudo isso, mas sempre olhámos para o território, e que no caso do Concelho de Palmela é mesmo grande, olhámos para o território de Palmela com carinho e com a preocupação de levar as nossas propostas a todos os locais. Quando desenhámos este festival, obviamente nessa linha de pensamento e de atuação que acontece há vários anos, não é? Quase há 30 anos, pensámos que este festival também não se podia cingir ao Cineteatro São João, o que obviamente seria mais simples para todos nós, mas que teríamos que aplicar outros recursos financeiros e logísticos para que o festival tivesse efetivamente em vários pontos do concelho. Exato, era essa, tocaste exatamente na próxima questão, que era, claramente implicou mais recursos, quer financeiros, quer logísticos. Portanto, foi um Exatamente. desafio. Um desafio, sim, sim. Tivemos montagens Muito em bem, vários espaços, não é? E também claro. lá está, envolve mais equipas, mais recursos financeiros. Sempre que se fala em descentralização, não é? Envolve, obviamente, mais investimento. Exatamente. Quer financeiro, quer de equipas e toda a logística. Falando nestes recursos, o festival tem apoios que o sustentam. Exatamente, este festival Primeiros Passos conta com o apoio da Câmara Municipal de Palmela, que é um parceiro inquestionável em toda a atividade da Passo e Compassos desde o seu início, mas conta também com o apoio financeiro da República Portuguesa Cultura, pela mão da Direção-Geral das Artes, uma vez que foi contemplado através de uma candidatura específica para este festival nos apoios a projetos do ano 2024. E portanto sim, teve essas condições para se realizar. Muito bem. O primeiro dia do festival foi dedicado a duas iniciativas. Portanto, primeiro um colóquio e a inauguração de uma instalação fotográfica. Exato. Comecemos pela instalação. Conta-nos como é que surgiu, quem é o seu criador, como é que foi Hum. esse processo, Sofia? Exato. Então nós queríamos realmente incluir a questão da fotografia, aliás é uma linha artística que nós temos vindo a desenvolver sempre a par das criações de dança e música, e apostamos muito na imagem desde o início, nesta questão do registro, porque como sabemos, a dança então é uma arte muito efêmera, a música quando é ao vivo também, e portanto a questão da fotografia tem vindo a criar um arquivo, memória de património daquilo que acontece nos vários espaços e daquilo que são as nossas criações. Inevitavelmente temos imenso registro sobre as várias peças para bebês, nomeadamente do fotógrafo Carlos Teixeira, que é nosso colaborador há muitos anos, e desafiámo-lo exatamente para criarmos uma exposição. Depois de conversarmos algum tempo sobre isso, percebemos que não era interessante fazer apenas uma exposição fotográfica normal, ou seja, normal, o que eu quero dizer com isto é com quadros numa parede, pronto, naquilo que seria um formato mais habitual, e realmente começámos a pensar numa espécie de instalação que surpreendesse as pessoas e que ao mesmo tempo servisse de forma lúdica, porque estamos a falar de um público de bebês e dos seus irmãos, portanto de crianças fundamentalmente, e então a ideia foi criar aqui um mimo diferente que acompanhasse o festival, que esteve patente no Cineteatro São João, a exposição até ontem, e que, pronto, que desse esta ideia da fotografia, que também trabalhasse a memória
de alguns que viram os espetáculos e que fosse ao mesmo tempo aqui uma peça diferente, que marcasse o festival de uma forma única. Já Foi agora mais um. pergunto, por quem nos ouve, provavelmente alguns não viram a exposição ali no Cineteatro São João, mas tu que a viste, Tiago, como é que será que nós podíamos descrever às pessoas a tal instalação? Então, eu começo por descrever como uma instalação incrível. E para quem nos ouve e que não teve ainda a oportunidade de ver, foi uma proposta completamente diferente, que resultou muito bem, a meu ver. Promoveu uma dinâmica, de uma exposição, tradicional, digamos nós, para uma exposição muito dinâmica. Portanto, e para quem nos ouve, para ficar assim com uma ideia, a exposição toda ela foi apresentada de forma suspensa. Não sei se posso descrever a estrutura que foi idealizada. Sim, Portanto, acho que sim, para claro. quem está a ouvir e que fique curioso, portanto, podem idealizar o móvel dos bebés, do berço, que está pendurado tradicionalmente à cabeceira ou lateralmente do berço, e tem os bonequinhos a girar. A ideia é exatamente essa, mas com as fotografias dos nossos espetáculos. E, portanto, foi incrível, uma instalação muito bem conseguida por toda a equipa que a idealizou e depois, claro, então ao criador que desenvolveu toda esta ideia. Foi, foi muito bom, uma surpresa muito agradável de constatar depois também a reação dos próprios bebés e crianças que acompanhavam a ver, porque de facto dá para girar as fotografias, dá para visualizar de uma forma completamente diferente e, portanto, acho que estamos todos de parabéns. Acho que foi muito bem conseguido. Sim, E exatamente. agora, Sofia, a partir da tua percepção, qual é a relação do público com esta instalação? Exatamente como tu disseste, eu acho que as pessoas também ficaram surpreendidas, porque quando entraram no foyer do São João tinham uma proposta diferente da habitual, e para além das crianças e dos bebés que interagiram também com os seus familiares, o São João, entretanto, recebeu outros espetáculos, nomeadamente para adultos e cinema e por aí fora, e foi muito interessante ver até mesmo os adultos num contexto de espetáculo, às vezes à noite, portanto, não no contexto do festival que estamos aqui a falar, mas também interagirem, a ficarem curiosos e de forma lúdica, lá está, gerou sorriso, gerou brincadeira, isso foi interessante, sim. É uma proposta completamente diferenciada e bastante descontraída, digo. É convidativo a explorar. Não, foi Exato, muito bem exatamente. conseguido, mais uma vez. Muito obrigado. Hum. Relativamente ao colóquio, este foi um momento dedicado ao conhecimento, à partilha de experiências e à reflexão sobre a arte para a primeira infância. Contámos com a intervenção de várias pessoas, artistas, programadores, criadores, públicos e representantes de identidades, que eu acho que é bastante importante deixar aqui a menção a algumas, se não todas as estiveram presentes, e eu acho que conseguimos dizer isto Exatamente. de forma concisa. Portanto, a representar a Câmara Municipal de Palmela, a Maria João Camolas, Exatamente, vereadora do Pelouro da Cultura e da exatamente, Educação. Uhum. A Angelina Cardoso, que é educadora de infância e que acompanha o nosso trabalho também há largos anos. o IGAG, na pessoa do Dr. Rui Cruz, A Vanessa Madail, que representou o projeto 23 Milhas, que se situa em Ilhavo. a representar a linguagem próxima tivemos a Dora Fonseca, Exatamente, que também estiveram no espetáculo perdão, no festival com o espetáculo, tal como a Marisa Borralho, que representou a Saxophone for All. muito bem. Eh, a Sofia Belchior a representar a Passos e Compassos, Tivemos também a presença da Sandra Oliveira, do projeto Música para Bebés e Crianças. da Companhia Lua Cheia tivemos a Maria João Trindade, A Cláudia Lourenço a representar um projeto que está sediado em Setúbal, Ecos, Sons de Sentir. e depois o município, a Câmara Municipal da Moitas, esteve representada com duas técnicas de programação, salvo erro. Esteve com uma e a de Sesimbra é que esteve com duas, exatamente. Exatamente, desculpa, exato, obrigado. Não há E, problema. E portanto, Sesimbra trouxe também uma pessoa do público de um projeto específico que Sesimbra tem, e passo a divulgar, que se chama Os Olharápios e que exato. tem a ver com os públicos que eles próprios intervêm e fazem seleção na programação da Câmara Municipal de Sesimbra.
Portanto, participam bastante na programação lá do município de Sesimbra. Muito bem. Exato. Portanto, foram muitas pessoas, muitas ideias, muitas partilhas. A questão que se coloca, Sofia, é numa só palavra, como é que classificarias este encontro? Eu acho que tu já disseste a palavra. Eu acho que depois daquele dia todo, eu acho que a palavra mais importante que ecoou naquela sala é partilha. Sem dúvida nenhuma. Olha, para mim, que também lá estive, e Exato. foi um gosto enorme, hum, e porque também estou envolvido em vários projetos, como tu sabes, mas os ouvintes não, mas desde Uhum. projetos culturais, da área da educação e da intervenção comunitária, portanto fez todo o sentido eu estar presente. Foi muito enriquecedor, sobretudo pelas partilhas e pela troca de ideias que nós fomos, ali fazendo de forma muito espontânea. Senti uma grande empatia, entre as partilhas de cada pessoa e isso foi bastante enriquecedor. Depois, claro que todas as aprendizagens que nós conseguimos adquirir, não é? Com estes colóquios, estes encontros, que enriquecem todos e todas nós que estivemos ali presentes. Eu, pessoalmente, deixa-me fazer esta partilha, Sofia. Uhum. Fiquei com a sensação, se não a certeza, que na próxima edição, temos aqui espaço para fazer mais do que um encontro, até porque foi uma das partilhas que as pessoas depois fizeram quando se despediram da equipa, do festival daquele colóquio, e portanto foi muito, muito interessante. Portanto, agradeço mais uma vez a oportunidade, foi muito bom. Não, nós é que agradecemos também de contar com a tua presença. Ora, é Neste assim. caso, e tal como tu já referiste, nós fizemos um encontro com muitas valências, ou seja, nós cruzámos a valência da programação, a valência da própria criação e dos artistas que interpretam estas propostas para bebês, o público, as entidades mais formais, como as autarquias, o próprio IGAC, que foi sem dúvida uma partilha muito importante e que eles próprios também agradeceram o facto de terem recebido das pessoas que estão no terreno tanta informação e que lhe podem ser úteis também no seu trabalho. E eu acho que isso também foi único, porque muitas vezes faz-se encontros segmentados. Os programadores para um lado, os artistas para outro, as instituições para outro, e neste caso eu acho que o facto que também surgiu porque queríamos realmente que houvesse essa partilha, mas também não tínhamos a certeza se todas as pessoas poderiam ou não estar em Palmela, e acabou por ser uma sorte, não é? Acho eu, este encontro de várias valências, e também, claro, a disponibilidade e a boa disposição com que as pessoas tiveram durante o dia e este ambiente também informal que quisemos promover e que acho que foi interessante e que sem dúvida pode ter pernas para andar para o futuro. Foi muito interessante, de facto. Uhum. Durante o festival, eu gostava, eu sei, mas gostava de ouvir da tua voz, Sofia, como é que foi a adesão do público? Que na verdade não se trata só e apenas de bebés, como nós já aqui referimos, mas outros públicos. Como é que foi esta adesão, Sofia? Exato, eu acho que a adesão do público numa primeira edição foi boa. Nós estamos a falar de um concelho que não é, por exemplo, Lisboa, ou Porto, ou Coimbra, esses grandes centros culturais, mas nós temos sempre a procura e interesse da parte do público nestas propostas. Foram muitos espetáculos num mês, e isso é exigente também. Nós estamos a falar de 4 espetáculos num hiato de tempo e mais um para a comunidade educativa, mas eu acho que os espetáculos estiveram muito compostos. E as pessoas participaram com gosto e com interesse, e lá está, não são só os bebés, mas sim, porque eles ainda não podem vir sozinhos aos teatros, mas também as pessoas que os acompanham, pais, mães, avós, familiares, os irmãos, alguns irmãos mais velhos, e lá está, engane-se quem pensa que muitas vezes são só os bebés que vão pela primeira vez aos espaços culturais. Não é assim. Há também muitos adultos que vão pela primeira vez para acompanhar o bebê, e portanto este festival tem também essa intenção de angariar novos públicos, de educar os públicos, e não só os bebés, claro. Muito bem. Agora que o festival terminou e as equipas já descansaram e voltaram para outros projetos, qual é o balanço do festival, Sofia? Eu acho que a avaliação que nós estamos agora a preparar, nomeadamente também os relatórios que temos que entregar às entidades e tudo isso, eu acho que a avaliação que estamos a fazer é boa, é positiva, e acho que
será com certeza uma mais-valia e esperemos que seja só a primeira edição, só não no sentido depreciativo, mas que possam realmente acontecer outras edições no futuro. Vamos tirar aprendizagens desta também, mas eu acho que quer por parte das entidades de apoio, quer por parte do público e das entidades que também participaram, outros artistas, que não só a Passo e Compasso, eu acho que o balanço é realmente positivo, sim. É positivo. De acordo com este balanço que acabas de fazer, portanto, posso concluir que existirão outras edições no futuro. Nós queríamos muito que isso acontecesse e é a intenção da Passo e Compassos que assim seja bianualmente, ou seja, que consigamos reunir as condições para que este festival aconteça em Palmela de 2 em 2 anos. Há também a intenção que não seja só em Palmela, mas que sede em Palmela e que possa de alguma forma abranger outros municípios aqui adjacentes, para que não haja uma sobrecarga só neste concelho em termos de espetáculos, mas que os espetáculos e as propostas possam ir concelhos aqui perto que também já são nossos parceiros há muito tempo na questão da circulação dos espetáculos. Portanto, essa é a ideia. Muito bem. Falando agora de forma mais alargada, a relação da estrutura e vossa enquanto criadores com a primeira infância começou há muitos anos, do que eu me recordo. Exatamente. Consegue-se identificar o início dessa dedicação e preocupação com esta faixa etária, Sofia? Sim, ou seja, ali por volta do ano, na passagem do milénio, ali por volta do ano 2000, nós começámos a perceber-nos que existiam propostas para bebês, não tanto em Portugal, embora em Portugal já existia uma outra experiência, mas muito pontual e muito mais na área da música, e concretamente na área da música clássica. Para quem não sabe, o projeto do Paulo Lameiro em Leiria já existia. Aliás, nós contámos com a presença do Dr. Paulo Lameiro em Palmela, nesse tal encontro que eu referi no início da conversa. Portanto, ele já existiam, mas muito pontuais e fugazes. Quase ninguém falava na arte para a primeira infância, na arte para bebês, mas em França existiam já projetos na área da dança e na área do teatro. E nós ficámos curiosos, porquê? Porque aos nossos espetáculos para crianças assistiam irmãos mais novos, neste caso irmãos, portanto os bebés vinham com a família e muitas vezes, e apesar de serem propostas convencionais no sentido de plateia e palco, mas os bebés ficavam muito atentos e ficavam curiosos sobre o que ali se passava no espetáculo e, portanto, com essa influência daquilo que já existia noutros países, fomos à procura, e é bom referir que ir à procura há uns anos atrás não é como agora, que temos Exato. tudo à mão de semear na internet. Fizemos uma pesquisa e decidimos arriscar. E por que não fazer um espetáculo inteiramente dedicado àquela faixa etária, portanto dos 0 aos 3, neste caso 36 meses, e foi assim que nasceu o primeiro projeto, que é Píquicos, assim mesmo como uma experiência, ele foi quase uma experiência. Qual é o impacto, ou qual foi o seu impacto no desenvolvimento e nas opções estratégicas da estrutura Passo e Compasso, Sofia? Que projetos é que tem desenvolvido ao longo dos anos? Como digo, o Piquicos que foi uma experiência, é interessante porque temos uma história. A primeira sessão desse espetáculo, depois dele estar pronto, foi feita só para os filhos dos trabalhadores da Câmara Municipal de Palmela, portanto, neste caso, os bebês. Isto porque, como vos digo, era mesmo uma experiência e nós não sabíamos como é que ia tudo resultar, apesar de estarmos confiantes da proposta, mas há sempre depois a dúvida de como é que o público recebe a proposta. E então fizemos essa primeira sessão e só passado, eu penso que 3 ou 4 dias, então é que estreou para o público aberto à comunidade. E realmente foi uma grande surpresa para nós, foi explosiva a procura, não é? Ou seja, nós não conseguimos fazer sessões suficientes para a quantidade de público que o procurou. As notícias, portanto, aquilo que chamamos os mídia, quer a televisão, quer o rádio, todos nos contactaram, muitos vieram até Palmela para reportagens e tudo isso, e isto lá está, tinha a ver com a questão da inovação, não é? E do facto de ser dos primeiros projetos, e então na área da dança acho que podemos mesmo afirmar que foi realmente o primeiro projeto. A partir daí nós percebemos que era realmente interessante continuar este trabalho. Houve muitas opções, nomeadamente em termos financeiros, que a estrutura fez para adquirir equipamento que pudéssemos apresentar os espetáculos em vários locais do país, portanto, na área da circulação,
mas com as mesmas condições, fosse aqui, fosse em Castro Verde, ou fosse em Bragança, ou fosse em Viseu, e para isso na altura os teatros ainda não estavam equipados e mesmo assim nós ainda levamos o equipamento porque é realmente muito específico aquilo que nós fazemos para esta faixa etária, então houve todo esse investimento de equipamento técnico, de equipamento para acolhimento dos bebês, a começar, por exemplo, um piso específico onde eles estão, e tudo isso foi também um investimento que teve retorno, e sem dúvida que nós circulamos com outros espetáculos, nomeadamente para crianças, mas os espetáculos para bebês são sem dúvida aquilo que ocupa a grande faixa de calendário do nosso trabalho ao longo do ano, sim. Acho que aí há alguns pontos, curiosamente, ia-te colocar uma questão que não estava todo programada, Uhum. mas já conseguiste responder, só reforçar, e corrijo-me se eu estou errado, mas as especificidades dos espetáculos para bebés capazes e compassos a dançar te apresenta ou propõe um dos grandes fatores diferenciadores, portanto, são todas essas condições e a diversidade ou a forma diferente como se apresenta em palco para estes bebés. De acordo com a minha experiência, não é? Com esta conversa que estamos a ter, eu diria que é a grande diferença de outras propostas. Não estou a dizer que seja melhor ou pior, estou a dizer que sim, foi um marco na altura e que é um grande esforço e investimento por parte da companhia para manter. Estou correto? Sim, exatamente, ou seja, é como tu dizes, não é melhor nem pior, são opções artísticas. Exato. Neste caso, os nossos bebês, os nossos convidados, a família sobe toda ao palco, se for um palco, se for um espaço polivalente também fica junto à ação. A ideia, basicamente, é nós termos um cenário que envolve toda a ação, quer a coreografia, quer a música ao vivo, onde os intérpretes atuam. E esse espaço inclui também o espaço de acolhimento, ou seja, almofadas, bancos, um piso próprio. Um, o som e a luz é pensado para aquela ação, normalmente está também integrado no próprio cenário. E sim, é um elemento diferenciador. Nós levamos mais de 1 tonelada em equipamento para criar este ambiente, aquilo a que nós chamamos um mundo para Exato. bebés, conforme as temáticas que têm os espetáculos. E tentamos que seja, ou seja, que seja tudo muito detalhado, desde a entrada no espaço cultural, ao acolhimento ainda no foyer, a própria entrada na sala, a forma como os bebés interagem no espaço numa primeira sensação, o momento de brincadeiras depois do espetáculo terminado, a saída, ou seja, tudo isso eu acho que faz parte deste cuidado e deste pacote, digamos assim, que é mais do que um espetáculo, ao fim e ao cabo é uma experiência, não é? Nós convidamos a família e os bebês a terem uma experiência sensorial que envolve a música, envolve a dança, sim, mas também envolve a cor, envolve a luz, o ambiente sonoro, a simpatia de quem está a Exato. recebê-los. Pronto, portanto, É sim, acho envolvência. que É sim, toda uma envolvência. Fica o desafio a quem nos está a ouvir, para estarem atentos à programação e às nossas propostas para que exatamente. possam nos visitar na próxima oportunidade. Na tua opinião, Sofia, de que forma é que estes projetos podem influenciar as pessoas, principalmente o público, nos seus primeiros anos de vida? Está provado, não é, que as artes devem fazer parte da nossa formação e da nossa educação. Um, e são inúmeras as formas que podem realmente influenciar as pessoas. Eu acho que há uma forma, como é que eu ia dizer, imediata que tem a ver com a apropriação dos espaços culturais, a habituação a ir ao teatro, um bebê que regularmente ouve um concerto, vê um espetáculo de teatro, vê uma proposta de dança, vai a uma exposição, será com certeza no futuro uma criança, um jovem, um adulto que está atento, que sabe estar nestes espaços, que sabe respeitar e respirar estes espaços culturais. Essa será, assim, a forma, eu acho que mais imediata. Mas depois, tudo o que tem a ver com a estimulação, até mesmo pensar no ambiente social. Nós temos muitos bebês que não estão em creche, e que vão aos espetáculos com os seus familiares. E que neste caso, essa ideia de teres outros bebés contigo, outras pessoas, não é? Toda essa relação social também faz parte. Acho que também faz bem aos papás e às famílias também cruzarem-se com outras pessoas.
E pronto, e depois toda a educação em termos de olhar, o sentido crítico, a audição e claro, urgentemente também cuidarmos da questão da concentração, e do saber estar, não é? Saber apreciar e saborear um momento de espetáculo. Eu acho que sim, que são inúmeras as formas que pode influenciar as pessoas, sim, sem dúvida. Muito bem. Uhum. Agora coloco-te uma questão do ponto de vista de espectador, não é? Porque já assististe Sim. a vários espetáculos. Que impacto é que tu achas que estes espetáculos têm, neste caso em ti, porque eu acho que nos adultos também têm impacto, e na própria família, não é? Sim. Por acaso é uma questão curiosa que nós em casa, e há muitas pessoas que certamente vão ouvir esta edição, mas que não conhecem, Claro. porventura, mas sim, a minha família sempre teve o hábito de, pelo menos uma vez por mês, uh, oferecermos ao nosso filho, uma proposta diferente, seja ela música, dança, uma exposição, nem que seja um Uhum. passeio a um jardim, lá está, por todos os motivos e mais alguns, inclusivamente aqueles que acabámos de referir Exato. anteriormente. O impacto é bastante positivo. Hum, Nestes espetáculos em si, nomeadamente do festival, eu acho que foram muito positivos, quer para mim, enquanto espectador, quer para o meu filho, que não é de todo bebé, mas que acompanhou um ao outro, até porque ele tem bastante curiosidade quando eu falar de espetáculos da Passos e Compassos, por todas as suas características, e Uhum. portanto é sempre um momento, lá está, em família, bastante agradável. Deixam-nos sempre reflexões bastante pertinentes e interessantes que depois portanto, abre portas para a discussão em casa, ou mesmo do trajeto entre o teatro e casa. Um, e, portanto, são sempre momentos muito gratificantes. Já para não falar, como é óbvio, não só dos espetáculos do festival, mas de todos os outros que nós frequentamos, quer seja da Passos e Compassos, quer de outras propostas, que é o consumo cultural que nós desfrutamos. Portanto, fala-se tanto em consumo, mas também é importante estimular e mostrar a estas crianças que há o consumo cultural, que é importante e que tem muitos benefícios. E, portanto, É, sim, nós fazemos sempre gosto e um esforço, às vezes, porque a vida é sempre a correr, a minha e a de todos nós, e, portanto, claro. sim. Agora faço eu uma questão, Sofia. Quais são as preocupações, para o futuro relativamente às propostas artísticas para esta faixa etária em específico? Nós refletimos muitas vezes sobre esse assunto, até porque, hum, como somos, quer dizer, já somos muitos a fazer propostas para bebês e muitos mais do que éramos há uns anos atrás, não é? Neste Uhum. momento basta abrir uma agenda cultural e percebemos que há todo um leque de propostas sensoriais, espetáculos, exposições dedicadas à primeira infância. No entanto, parece que ao contrário das outras faixas etárias, nós ainda não temos certezas. E, portanto, estamos sempre numa área da experimentação, e numa constante evolução naquilo que são a oferta para este público. E, portanto, eu tenho assim algumas questões para as quais ainda não tenho resposta, mas que acho que todos devíamos pensar um bocadinho, nomeadamente educadores, programadores e papás, sem dúvida, que é que contornos é que uma criação para esta faixa etária deve ter. Uhum. Não quer dizer com isto que todos criadores vamos pensar ou fazer a mesma coisa, mas eu acho que há umas linhas em termos da oferta aos quais nós devíamos responder. Penso, e agora falo da nossa linha estética, que as propostas não devem ser, e passo a plenário, não devem ser abebezadas, ou seja, nós devemos criar, obviamente, um mundo mágico e que faça sentido para esta faixa etária, mas sem mimizar ou sem tornar infantil no sentido errado as propostas, não é? Até porque estamos a criar sentido crítico, estamos a criar novos públicos e, portanto, não vamos criar uma coisa que seja ela própria logo fechada e oca, não é? Depois, há uma outra questão que nós sabemos que é mesmo muito importante e que talvez tenhamos todos que investir mais,
é a questão da preparação dos intérpretes para esta faixa etária, ou seja, eu posso ser exímio bailarino ou um excelente ator, mas não ter perfil ou necessitar de uma formação extra para subir a um palco onde estão 20 bebês a 2 metros de distância, e a exigirem de tudo, não é? Porque este público é, ao contrário do que se pensa, muito exigente. É um público que sente muito bem as energias que estão em palco e que lá está e que responde, não é? E se um intérprete estiver à altura e se conseguir cativar e encantar, tudo corre bem. Mas se não houver esse cuidado ou essa experiência, porque também tem muito a ver com a experiência, porque cada espetáculo é um espetáculo, não há espetáculos iguais, não há espetáculos para bebés que aconteçam da mesma forma, ao contrário que para um outro público, também são sempre diferentes, mas a plateia não interfere tanto, e neste caso os bebés interferem, os bebés impõem-se ali naquele espaço de ação, e portanto esta questão da interpretação é para nós uma questão fundamental que acho que temos que investir nas várias áreas. Depois era muito importante saber como é que nós vamos fidelizar estes públicos, criar estratégias e implementar medidas que, depois de completada a primeira infância, que permitam às famílias e esta oferta continuar, porque nós sabemos que há um encanto para a primeira infância, e que as famílias estão ávidas e gostam de participar, mas depois, à medida que os meninos vão crescendo, não é que não participem, mas não têm tanto este entusiasmo, não? Portanto, era importante nós percebermos da parte dos teatros, dos programadores e das próprias estruturas, como é que vamos continuar a cativar esses públicos? É com newsletters, é com conversas informais, mas como é que vamos continuar, claro, com atividades já destinadas a outras idades, mas fidelizar Claro. esses públicos que foram tão importantes no seu início. Por último, e para não me alongar muito, como veem as questões são muitas, há depois toda uma questão ao nível institucional que nós temos que ser mais, ter mais respostas, não é? Nomeadamente na questão da legislação, na questão dos apoios, e do próprio enquadramento daquilo que são arte para a primeira infância, que eu acho que todos nós podemos ter um papel nessa, como se fosse um legitimar destas ações e ao mesmo tempo responsabilizar, porque eu costumo dizer que fazer um espetáculo, apresentar uma criação para bebês é de enorme responsabilidade, porque muitas vezes é a primeira vez que aquele bebê vai ver uma proposta em termos de artes performativas. Portanto, a responsabilidade é muito grande, não é? Porque ele não consegue selecionar, alguém o levou, e portanto tem que ser a estrutura e os artistas a admitirem essa responsabilidade e a fazerem sempre um bom trabalho. Claro que sim. Até, e não me vou alongar muito, Sofia, até porque, como nós dizíamos no início da conversa, o bebé não vai sozinho, não é? Ou Exatamente. estas crianças não vão sozinhas ao espetáculo e, portanto, assumindo que para algumas famílias é o primeiro contacto com, se a experiência for positiva, se calhar facilita muito mais o regresso às salas de espetáculo. Exatamente. Querem E, portanto, perpetuar sim. essa experiência, sim, sem dúvida. Exatamente, Claro. e portanto, sim, consigo perfeitamente perceber essa responsabilidade e esse peso que Sim. partilhas. Muito bem, Sofia, chegamos assim ao fim de mais uma edição de Dois Passos de Conversa. Obrigado. Obrigada eu também, Tiago, pelo tempo que dedicaste, foi um gosto. É assim. Dizer-vos, para mais informação sobre o projeto Festival Primeiros Passos, acedam ao site da Passos e Compassos em www.passoscompassos.pt e finalizo com um agradecimento a todos os que nos ouvem. Convido-vos também a ficarem atentos às novidades que vão sendo divulgadas na página da internet e nas redes sociais. Obrigada, até breve. Dois passos.